O projeto Nascentes do Mucuri está restaurando áreas de preservação e fomentando a agroecologia em cidades do Vale do Mucuri. Eu conversei com a Meire Matos de Lima, ela é coordenadora de projetos do Nascentes do Mucuri, e ela explica como tem sido o trabalho de preservação das nascentes aqui da nossa região, que chegam nos afluentes, né, do rio Mucuri. Vamos acompanhar o que explica a Meire Matos de Lima sobre o projeto Nascentes do Mucuri. A gente começou, né, em 2018 a atuar aqui especificamente em Malacaxeta, Potela, Dainha e Teófilo Otoni. Hoje a gente atua, né. A gente começou trabalhando voltado para a restauração ambiental, restauração ecológica de nascentes, e hoje a gente atua com restauração e fornecendo assistência técnica para as famílias parceiras do projeto, tentando fomentar, né, uma transição agroecológica aqui na região, pensando no uso sustentável dos recursos naturais, a diminuir a dependência das famílias com recursos externos, né, de compra de insumos externos, e pensando na soberania alimentar, na segurança alimentar, aumento de geração de renda, o que aumenta consecutivamente a qualidade de vida das pessoas aqui. Então, a gente está atuando basicamente, né, com a questão da restauração ecológica de nascentes e cursos d'água e a assistência técnica para uma produção mais sustentável com as famílias. E as famílias têm percebido já um retorno em relação a isso? Eles têm notado esse retorno? Vocês também? Sim, sim. Com relação à restauração, a resposta, ela vem, a gente tem cerca de 3 anos, né, quase de áreas cercadas já, então a gente já tem resultados bem didáticos, assim, bem significativos do projeto. Então a gente tem áreas que foram cercadas há pouco mais de um ano e a regeneração natural já tomou conta da área, então a área já está vegetada novamente, sem nenhuma técnica de intervenção, né. Então, as famílias, elas retornam, né, tipo, tem um produtor que, o seu Geraldo, a dona Dalgisa, eles falaram, né, que a água já está vindo mais limpa da nascente, que antes o gado bebia água lá. Então, na questão da preservação, né, já tem esse resultado, esse retorno, tanto em qualidade quanto em quantidade. Em quantidade, a gente relaciona mais ao aumento de chuvas nessa época, né, porque a área cercada não tem tanto tempo, então o retorno hídrico ainda não é tão grande, se você pensar assim tecnicamente, mas em qualidade já tem um retorno significativo. Com relação à assistência, a gente tem vários relatos das famílias falando, né, da importância de ter um apoio técnico, né, de manejar adequadamente um cultivo, de como capturar uma praga, ou como fazer uma própria, em casa mesmo, um fertilizante, uma cauda alternativa para cuidar algum problema que está tendo na produção. Então, a gente tem um retorno, assim, de percepções das famílias, né, em relatos que são bem legais, assim, bem bacanas de ouvir do resultado do projeto. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora no mundo, especificamente, onde a ecologia, né, a natureza em si, o cuidado ecológico tem ganhado muita ênfase. E é necessário esse cuidado, né? Qual que é a mensagem que você passa para os nossos ouvintes em relação ao projeto de vocês e o que é que nós, no dia a dia, podemos fazer para salvar uma nascente? A gente, atualmente, né, cada vez mais ao longo do tempo, com o passar do tempo, assim, a sociedade, ela foi se desatentando do meio ambiente. A gente acabou acostumando a extrair, explorar, sem dar o tempo para o meio ambiente se recuperar, né, se regenerar, para conseguir sustentar a vida na Terra, né, a vida humana na Terra. Então, eu acho que a gente tentar, né, formas alternativas de produção, tentar usar o mínimo possível de defensivo agrícola, veneno mesmo, essas coisas, elas acabam contaminando o solo, contamina a água, contamina depois, consecutivamente, a comida, né, o que a gente vai comer. Então, a gente ter esse cuidado, né, com o meio ambiente, para ele conseguir dar o retorno que a gente precisa, né, dar o retorno em alimento, dar o retorno em água, dar o retorno em qualidade de ar, dar o retorno para uma qualidade de vida das pessoas. Pensando diretamente na nascente, eu acho que a gente se atentar, né, e ter o papel mesmo de conscientizador, de levar informação.
de que uma nascente ela tem que estar preservada, porque ali é onde a água nasce, onde a água sai para o mundo exterior, para que a maior parte das pessoas usam mesmo como consumo. Então, se atentar para ver se a área está vegetada, né, se não tem pisoteio de animais domésticos, se não tem muitas invasoras, né, tá totalmente cheio de alguma planta, uma gramínea que pode estar impactando, então, se não tem uma erosão acima, se não está soterrando essa nascente. Então, a gente ter esse olhar para o meio ambiente, né, de como ele deveria estar para a gente ter o retorno depois. Olhar a questão do lixo, né, tipo, a gente acaba descartando lixo, às vezes, em locais inadequados, então, ter todo esse cuidado, porque a gente é responsável pelo meio ambiente, né, a gente precisa dele para viver, a gente precisa dele para produzir, para conseguir produzir alimentos com qualidade, para criar os animais, então a gente ter esse cuidado com o meio ambiente para a gente ter o retorno dele também em qualidade de vida depois.